Olá, eu sou o Dr. Fabiano Novaes, eu sou médico ginecologista e obstetra e esse é o nosso canal em Dicas em Saúde da Mulher. Hoje eu vou tirar uma dúvida sobre o implante hormonal, o Implanon, que é um método contraceptivo de longa duração que contém o etonogestrel. Eu vou explicar para vocês primeiro o que é o implante hormonal. O implante hormonal, ele é um método contraceptivo usado no Brasil chamado Implanon. A única marca hoje que tem licenciamento é essa marca, o Implanon. Ele é a base de um hormônio chamado etonogestrel. Como eu já disse para vocês anteriormente, os anticoncepcionais eles são baseados normalmente em estrogênio e progesterona. Porém, alguns dos métodos são baseados unicamente em progesterona. Os métodos reversíveis de longa duração, por exemplo, o Dilmirena e o Implanon, eles são baseados em progesterona, cujo tempo de ação é prolongado. Normalmente, eles fazem o quê? Eles fazem uma diminuição ou uma ruptura completa da menstruação. Então, ou a paciente fica sem menstruar ou ela tem alguns escapes. O implante hormonal, o Implanon, ele funciona da seguinte forma. O etonogestrel, a progesterona que é usada nesse implante, ela vai atuar inibindo a ovulação. Então a mulher vai implantar o Implanon, colocá-lo normalmente na face interna do braço, de preferência do braço esquerdo, que é o que ela não usa, se ela for canhota, usar no braço direito. Ele tem mais ou menos 4 centímetros. Ele vai fazer o quê? Ele vai liberar continuamente esse hormônio, inibindo a ovulação. Normalmente, nós fazemos essa inserção no início do ciclo menstrual para ter certeza que a mulher não está grávida. Então, ela vai fazer esse implante, normalmente com anestesia local, não dói, é super simples, não precisa nem dar ponto, porque o buraquinho que faz ali na agulha, ele é muito pequeno, normalmente só um curativo ali já resolve o problema. Ele é altamente eficaz, considerado eficaz em 99,7% dos casos. E como ele é um método de longa duração, não tem aquele perigo da mulher esquecer de tomar a pílula, ou então de usar um antibiótico, aquilo diminui a absorção e ela poder engravidar. Então ele é muito seguro. Ele é muito bom, por exemplo, para quem tem endometriose ou para quem tem TPM. Então eu indico para alguns pacientes com TPM esses métodos, cuja variação hormonal não existe, e diminuindo a variação hormonal você diminui os sintomas da TPM. Outra coisa importante, que algumas mulheres consideram como vantagem, é o leve aumento da testosterona com o uso desse implante. Nós sabemos que a testosterona ela caminha no sangue de duas formas. Uma livre, que é a forma que ela é ativa, e a outra ligada a uma proteína chamada SHBG. Os anticoncepcionais hormonais combinados, que tem estrogênio e progesterona, normalmente eles aumentam o nível dessa proteína SHBG. Então vai ter mais testosterona ligada ao SHBG, diminuindo a testosterona livre. Isso faz com que a testosterona diminua a sua ação. O Implanon, ele não tem esse efeito sobre o SHBG. Então, a mesma quantidade de proteína vai continuar. Então, nós vamos ter, no final das contas, mais testosterona livre. É como se você não estivesse usando método contraceptivo. Então, mais testosterona livre significa maior ganho muscular, principalmente para pacientes que fazem academia, por exemplo, que eles querem um efeito da musculatura, a testosterona vai ajudar nisso. E outra questão importante e que muitas mulheres me procuram por causa disso é a manutenção do desejo sexual. Quando você diminui demais a testosterona, diminui também o desejo sexual. Algumas mulheres usam anticoncepcional durante um tempo, isso faz com que elas diminuam o desejo sexual e vão no consultório reclamar disso. Então,
o Implanon, ele não diminui a testosterona, então mantém a libido. Então ele é bom para libido, ele é bom para TPM, para pacientes que têm endometriose também ele é bom, altamente eficaz, diminuindo a chance de aborto, diminuindo a chance de gravidez indesejada. Parece que só tem vantagem, né? Mas tem algumas desvantagens também. E quais são as desvantagens que podem acontecer em um número pequeno de casos com o uso desse implante hormonal? Bom, eu vou citar 3 causas de desvantagens do uso do Implanon, lembrando sempre que são poucas pacientes que têm, mas é importante lembrar. Como você vai ter uma testosterona livre maior, você pode ter um pouco de aumento da oleosidade da pele. Talvez aumente um pouco de espinha. Em algumas mulheres isso aí vai acontecer, né? Então a mulher que usa o anticoncepcional normal, a pílula, ela tem uma pele com menos oleosidade do que quem usa o Implanon ou quem não usa nada. Então essa questão da oleosidade da pele. Outra coisa é a alteração de humor em algumas pacientes. Um estudo americano mostrou que de 5 a 10% das pacientes abandonaram o uso do Implanon porque tiveram alteração de humor. Mas lembrando, pacientes que têm TPM costumam melhorar dessa questão aí do estresse que está no período do pré-TPM. E outra questão é a seguinte, quando você usa só progesterona, você tem uma variação do sangramento. Chega de quase 50% das mulheres não menstruam com o uso do Implanon, então fica os 3 anos sem menstruar. Algumas mulheres apresentam o escape, né, com aquele sangramentozinho que vem de vez em quando, pode vir em um momento ou outro, não dá para ela saber qual momento que vai vir. E tem cerca de 10% das mulheres com aumento ali do fluxo menstrual, e aí esses escapes vão incomodando e ela não para de sangrar e tem que abandonar o uso. Então cerca de 10% das mulheres pode ter esse sangramento e tem que abandonar o uso do método. Bom, o implante ele é seguro, ele pode ser usado em pacientes que não podem usar estrogênio, por exemplo, e ele tem algumas contraindicações. Uma delas é gravidez, é lógico, e a segunda é quem é paciente que já teve câncer de mama. Bom, o método contraceptivo Implanon, ele é seguro, ele pode ser usado por várias mulheres e ele tem uma relação interessante com a questão de não diminuir a testosterona circulante. Isso melhora a libido, melhora o ganho de massa muscular. Espero que esse vídeo tenha tirado para vocês alguma dúvida sobre o Implanon. Bom, algumas outras dúvidas sempre vão surgir, não dá para encerrar todo o assunto em apenas um vídeo, mas se vocês tiverem dúvida, consulte com o seu ginecologista, converse com ele e peça essa avaliação. Será que eu não tenho, o meu perfil não é o ideal para usar Implanon? Então, fazendo uma última revisão, Implanon ele é bem indicado em paciente com endometriose, paciente com TPM, paciente que não quer ou não pode ficar sangrando, então assim, diminuição do sangramento em mais de 50% dos casos, ausência completa da menstruação, e pacientes que têm problema com diminuição do desejo sexual por causa da queda da testosterona com o uso dos anticoncepcionais normais. As desvantagens normalmente incluem o escape, em alguns casos chega de 10%, um sangramento um pouco aumentado. Algumas pacientes também podem ter alteração de humor e outras pacientes o aumento da oleosidade da pele devido à questão de não abaixar a testosterona como um anticoncepcional normal. Espero que esse vídeo tenha que ser útil para você. Se vocês gostaram do vídeo, deem o seu like e passe esse vídeo para frente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.